Bom, boa noite a todos. Já iniciamos nosso webinar. A nossa conversa hoje será sobre a situação atual do agronegócio, dos mercados agropecuários e a perspectiva de uma relação do Brasil, dos Estados Unidos, no agronegócio mundial. Tá? Então, queria agradecer a participação de todos. Gostaria de agradecer a participação do Dr. Marcos Genk, agradecer a participação do nosso presidente Daniel Bassi. Benoni, muito obrigado por mais uma vez esse Ag Dialogue, por essa ideia, né? Agradecer aí ao Tarso também por idear justamente com você esse evento, tá? Então, muito obrigado. Você quer fazer uma breve introdução, Benoni? Quer falar um pouquinho? Sim, eu gostaria simplesmente para agradecer a você, em primeiro lugar, Rafael, pela apresentação, pela organização, agradecer também a Dan Bass pela parceria com a AgriSource, que já resultou em 3 webinars sobre temas de grande importância, né? O primeiro foi sobre inovação no agronegócio, o segundo sobre dados e levantamento de safras, e esse terceiro que é mais amplo e estratégico sobre mercados agropecuários e a perspectiva de cooperação Brasil-Estados Unidos. Não posso deixar de agradecer também, muito especialmente, o meu amigo Marcos Genk, certamente um dos maiores e mais reconhecidos analistas da cena agrícola brasileira e mundial. É um privilégio tê-lo hoje conosco. É uma série, esta AgriDialogue, que é parte de um pressuposto, né, de que Brasil e Estados Unidos são as duas grandes potências mundiais do agro e tem muito a ganhar com a cooperação e aproximação entre seus setores público e privado. Para além da ideia de competição de mercado, que existe, obviamente, há também um jogo de soma positiva que precisa ser jogado entre Brasil e Estados Unidos. Ambos possuem desafios comuns e soluções que podem ser compartilhadas ao longo dessa complexa cadeia produtiva do agro, que inclui cada vez mais pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Nós temos inúmeras empresas agrícolas de base tecnológica, agtechs, brasileiras e norte-americanas, que já estão explorando oportunidades em ambos os países, gerando mais negócio e eficiência para o setor. E há grandes questões globais, que eu estou certo que serão tocadas hoje, né, serão discutidas, temas como mudança do clima, da sustentabilidade, do manejo de recursos hídricos, padrões privados de consumo, necessidade de manter as medidas sanitárias e fitossanitárias baseadas em ciência, né, e não com outros motivos inconfessáveis, e tantos outros temas que constituem elementos, eu acho, de união, convergência entre os setores agrícolas do Brasil e dos Estados Unidos. Então, eu acho que precisamos estar cada vez mais atentos para essas tendências internacionais, o impacto dos eventos climáticos extremos, tantas outras variáveis, né? Inclusive no campo tecnológico, como o impacto de novas aplicações, como a internet das coisas, inteligência artificial, para seguir mantendo a eficiência e a competitividade do agro e, não menos importante, garantir a segurança alimentar do planeta em bases sustentáveis, né? Que aí Brasil e Estados Unidos têm um papel essencial a cumprir nesse campo. Bom, era só isso para agradecer, muito obrigado e bom seminário a todos. Perfeito, Consul, muito obrigado pelas palavras, pela introdução. Eu gostaria rapidamente só apresentar para o pessoal os nossos 2 panelistas, né? E também apresentar também as funções, né? Então, como a gente tem um panelista brasileiro, ele vai estar falando em português e o nosso presidente Daniel Bassi vai estar falando em inglês. Para quem está aqui na reunião do Zoom, tem a parte de interpretação, é um globo abaixo aí nos comandos. Você pode selecionar a interpretação colocando em inglês, né? Você vai estar ouvindo tudo em inglês, o nosso tradutor simultâneo vai estar falando somente em inglês, tudo que está sendo falado. Ou está em português, você vai estar ouvindo sempre em português até a tradução quando o nosso presidente Daniel Bassi estiver falando. Tá? Então, por favor, quem precisar já selecione a função. Tudo bem? Então, explicado as funcionalidades, apresentar primeiramente Marcos Genk, ele é professor sênior do agronegócio no INSPER, coordenador do centro INSPER Agro Global. Ele é engenheiro agrônomo pela Exalc, USP, mestre em política agrícola pela Montpellier, França, me perdoe se eu falei errado, professor, doutor em administração pela FEA USP e livre docente pela Exalc. Ele também é membro do board do International Food Policy Research Institute, em Washington, do Conselho Consultivo do Comec Energia, da AgroTools e da Cargill Global para a sustentabilidade e proteção das florestas. Também é membro do Conselho de Administração da Rumo e da Cosan Logística.
E ele é um dos 100 nomes mais influentes do agronegócio, né? Uma das premiações que ele acabou recebendo, e um dos brasileiros mais influentes em 2010 e, por minha parte, até hoje, é um dos nomes dos brasileiros mais influentes no agronegócio. Nosso segundo conferencista é o Daniel Bassi, presidente da Gebersource Company, é uma empresa de pesquisa agrícola nacional e internacional localizada em Chicago. Daniel Bassi está no agronegócio, né, no negócio das commodities desde 1979, fornecendo pesquisas e ideias em todo o mundo. O senhor Bassi é economista, criado numa fazenda de leite, grãos, em Wisconsin. Ele tem um aguçado senso de agricultura, né, de agronegócio, de momento, e ele se formou na Universidade de Wisconsin, Madison, em economia, trabalhou como profissional no Professional Farmers of America, a Brock Associates, uma divisão de pesquisa agrícola da GNP Commodities em Chicago, e em 88 ele fundou a Gebersource Company, para atender justamente essas necessidades das pesquisas de mercado da comunidade agrícola mundial. Ele dá conferências globais em agricultura, no agronegócio também no Canadá, Suíça e no Brasil, e é membro do conselho da US Farm Foundation. Ele é um dos nomes também de maior peso quando se trata em agronegócio e comercialização nos Estados Unidos e no mundo, e obviamente toda a consultoria, todo o advice é procurado em 81 países por agricultores, empresas armazenadoras, processadoras de soja e milho, moinhos, empresas de alimentos, comércio, importadores, exportadores, frigoríficos e, obviamente, muito mais. Então, dito isso, com 2 nomes de peso, eu gostaria de passar a palavra para o nosso Dr. Marcos Bianchi, que ele vai começar a estar discutindo conosco justamente essa situação atual dos mercados agropecuários e a perspectiva dessa relação Brasil e Estados Unidos. Boa noite, Dr. Marcos. Boa noite, é um prazer imenso estar com vocês. Gostaria de agradecer imensamente ao Benoni, ao cônsul Benoni pelo convite, e também a AgriResources, né, que está aqui patrocinando os eventos de agronegócio, e, obviamente, a presença do Daniel Bassi para a gente falar sobre relações Brasil e Estados Unidos no agro, né, e as perspectivas dos mercados. Eu fico muito honrado em participar desse evento, porque eu acredito piamente, sinceramente, que Brasil e Estados Unidos têm que ter uma cooperação muito, muito forte na questão da segurança alimentar global, né? Brasil e Estados Unidos são os 2 players mais importantes na área de commodities agrícolas do mundo, né? Os Estados Unidos é o maior exportador individual de commodities do mundo, deve estar exportando aí, se a gente considerar todo o agronegócio, em torno de 170, 180 bilhões de dólares, e o Brasil, esse ano, vai exportar 120 bilhões de dólares. Né? A Europa, considerada em conjunto, é maior um pouco do que os Estados Unidos. Individualmente, não, em conjunto, sim. Mas a Europa tem uma pauta diferente da nossa, né? Eles são muito eficientes em valor adicionado, mas são pouco eficientes em commodities. Nas commodities, quem domina o mundo, nas commodities agropecuárias, quem domina o mundo é Estados Unidos e Brasil. E o modelo de desenvolvimento brasileiro é muito parecido com o modelo americano. Ele só aconteceu depois, né? A grande revolução agrícola americana aconteceu no começo do século passado, né? Com as grandes escolas agrícolas que os americanos criaram, com as obras nos rios, né, de navegação, com a correção dos solos, a tecnologia, a intensificação. Foi fantástica a revolução agrícola capital intensiva dos Estados Unidos no passado. A nossa é mais recente, a nossa começa nos anos 70, né? Quando a gente ocupa o centro-oeste brasileiro, chamado Cerrado. E nessa época, muitos professores e pesquisadores brasileiros foram fazer os seus doutorados nos Estados Unidos, nas grandes escolas agrícolas americanas, inclusive uma delas em Chicago, uma delas aí no estado de Illinois, e várias outras pelos Estados Unidos afora, e trouxeram para o Brasil muito daquilo que se tornou o modelo agrícola brasileiro, né? E o Brasil, com o crescimento do Centro-Oeste, se torna aí, se a gente considerar países individuais, o segundo maior exportador agro do planeta, esse ano exportando 120 bilhões de dólares, né? Então, para mim é um prazer imenso participar desse evento. Eu vivi 3 anos nos Estados Unidos, aprendi muito sobre a agricultura americana. A minha tese de livre docência é sobre a política agrícola dos Estados Unidos desde os anos 30, né? E eu também vivi 3 anos na Europa, onde eu estudei a política agrícola europeia,
e 5 anos na Ásia, que eu acabei de voltar agora da Ásia, 2 anos atrás, onde eu trabalhei com os grandes mercados consumidores da Ásia. Então, eu tive a chance, ao longo da vida, de viver 3 continentes, né? Além do Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. E eu posso dizer com toda certeza que um dos pontos mais importantes na questão do agro é a cooperação Brasil-Estados Unidos, né? Nós hoje dominamos, Brasil e Estados Unidos dominam as exportações globais de soja, de milho, de algodão, de etanol, de fumo, de suco de laranja, de produtos florestais, de carne bovina, de carne de aves e de carne suína. Nós estamos entre os 5 maiores nesses produtos todos. E, obviamente, a gente tem muito para cooperar, tem muito para fazer junto. Infelizmente, a história não colocou o Brasil e os Estados Unidos na mesma mesa, do mesmo lado da mesa, em diversas negociações internacionais, né? Nós todos acreditamos que um ponto fundamental para o agronegócio é você ter mercados mais abertos, mais livres, né? A proteção no agro ainda é muito grande, né? Hoje a gente vê o mesmo celular da Apple ou de qualquer grande empresa circulando no mundo inteiro, né? Sendo feito em dezenas de países, mas no agronegócio as fronteiras ainda estão fechadas. Os países querem proteger os seus agricultores, as suas indústrias, e isso prejudica a segurança alimentar global. Isso torna, em vários países, os produtos caros e de menor qualidade. Então, nós temos uma luta inacabada para reduzir o nível de proteção no mundo, nessa área. Infelizmente, a gente não esteve junto nas negociações agrícolas, sempre em lados meio opostos, mas eu acredito que a gente precisa estar junto, não apenas na Organização Mundial de Comércio, e nas regras para o comércio agrícola, mas hoje nas novas agendas, que são a agenda do clima, né? A agenda dos chamados food systems, ou sistemas agroalimentares, né? Vai ter um summit na FAO esse ano importante, que demanda alinhamento, nas agendas de biodiversidade, nas inúmeras agendas multilaterais que existem hoje, inclusive na agenda de saúde pública, depois da pandemia da Covid, né? As Américas são a região com maior potencial de crescimento da produção e da produtividade agrícola, principalmente Brasil e Estados Unidos, que são as 2 grandes nações americanas. Eu não vejo rival para as Américas hoje no mundo em termos de potencial de exportação. Talvez, em algum momento, o leste europeu e a Rússia vão estar competindo conosco, mas o aumento de produtividade e produção que a gente tem visto nas Américas, e aqui eu estou falando Américas porque eu não quero falar só de Brasil e Estados Unidos, a gente tem que lembrar que tem o Canadá, que tem os países do Mercosul, Argentina, Paraguai, Uruguai, o Chile, com uma especialização muito forte em certos produtos, não são os mesmos que a gente. Ou seja, quando a gente olha as Américas como um todo, a gente tem a grande região exportadora de produtos agropecuários, e nos produtos que eu mencionei antes, Brasil e Estados Unidos estão entre os maiores, né? O potencial é imenso dessas regiões, né? E, obviamente, o que está se formando cada vez mais é um polo exportador nas Américas, liderado por Brasil e Estados Unidos, e um polo importador na Ásia nesse momento e na África no futuro. Não tem a menor dúvida que é isso que vai acontecer. Nesse momento, os holofotes da Ásia estão na China, né? A China se tornou o maior importador mundial de produtos, de commodities do agro, e nós hoje exportamos para a China. Se a gente considerar a China e Hong Kong juntos, nós estamos falando de um mercado de 180 bilhões de dólares em importações, né? E, obviamente, a China se tornou o principal cliente do Brasil, né? E dos Estados Unidos, em parte. Os Estados Unidos, obviamente, têm um grande comércio com o Canadá e México, tradicional por conta da integração da América do Norte, mas a China está crescendo, né? Por exemplo, esse ano a China importou milho, que ela nunca tinha importado antes, né? A China sempre foi muito grande na importação de soja, mas agora ela se torna cada vez mais uma grande importadora de milho, porque ela está modernizando a sua suinocultura depois da crise de peste suína africana, né? A China é grande importadora, enfim, de diversos produtos que o Brasil exporta hoje.
Além da China, nós temos o Oriente Médio, que sempre foi um mercado tradicional do Brasil, principalmente para carnes. Temos um grande potencial no sudeste da Ásia, nesse momento. Um pouco mais à frente virá a Índia. A Índia não tem como se alimentar se não mudar o seu sistema produtivo e se não fizer mais importações. Eu tenho certeza que em algum momento a Índia seguirá o exemplo da China, né? A China, quando movimentou 250 milhões de chineses do campo para a cidade, criou uma manufatura poderosíssima, ela precisou comprar mais produtos agropecuários, e minerais, e energia, né? Isso vai, em algum momento, acontecer com a Índia e, no futuro, com a África. Então, quando a gente olha para o hemisfério oriental, para os países emergentes do hemisfério oriental, a gente vê um grande potencial para o Brasil e para os Estados Unidos e para outros países americanos. O que está faltando? Está faltando um alinhamento estratégico. Um alinhamento estratégico, não só de curto prazo, mas de médio e de longo prazo, entre Brasil e Estados Unidos. Uma visão estratégica sobre o potencial de produção e exportação e a necessidade de importação que o mundo tem, né? E eu acho que a gente tem que construir essa visão estratégica. A primeira pergunta é: nós somos concorrentes ou nós somos parceiros dos Estados Unidos? Né? 70% da nossa pauta brasileira de exportação, dos 120 bilhões de dólares que a gente fará esse ano, 70% são exatamente os mesmos produtos que os Estados Unidos exportam, ou seja, cerca de 80 bilhões de dólares de exportações dos Estados Unidos e do Brasil são exatamente os mesmos produtos. Então, a primeira conclusão é: somos concorrentes, né? Muito mais concorrentes do que parceiros. Mas eu acho que a gente tem que sair dessa visão da concorrência e temos que olhar para o mundo e para o que o mundo precisa. E temos que construir pontes de parceria, né? Os Estados Unidos têm uma pauta mais diversificada que a nossa. A nossa pauta, porém, o Brasil exporta para mais países, né? Como que a gente pode ter uma estratégia comum em termos de olhar o mundo todo e perceber quais são as grandes oportunidades, né, que a gente pode aproveitar? Não apenas oportunidades de comércio bilateral, eu também vejo grandes oportunidades no mercado americano, no mercado importador agrícola americano, que cresceu tanto nos últimos anos. Inclusive, vários países latino-americanos se aproveitaram disso. Também vejo oportunidades para exportações dos Estados Unidos para o Brasil, como tem acontecido em alguns produtos, como etanol, enfim, e alguns outros produtos, trigo, etc. Mas eu acho que a gente precisa, acima de tudo, olhar não a relação bilateral, mas a relação multilateral, a relação global, né? E, nesse sentido, eu vou colocar aqui alguns temas que eu considero que são fundamentais para essa cooperação Brasil e Estados Unidos, olhando para a segurança alimentar global. A primeira grande questão é, depois da pandemia, o que nós aprendemos com a pandemia, né? Nós aprendemos que o agro não parou, certo? Em nenhum país, e particularmente no Brasil e nos Estados Unidos, né? Nós tivemos, esse ano de 2021, nós temos a maior exportação agrícola da história do Brasil. E por que é a maior exportação agrícola da história do Brasil? Porque a Ásia precisa de commodities, certo? A África precisa de commodities, os estoques mundiais estão extremamente baixos. Se nós tivermos quebras de safra até 2023, o risco de grande flutuação, instabilidade de preços é muito grande. Então, nós temos que entender esse nosso papel e, mais do que isso, temos que entender, principalmente, se a gente for olhar no médio e no longo prazo, a grande pergunta é: quem vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Qual é o modelo produtivo que vai ser usado para chegar lá? Qual é o modelo sustentável que vai ser usado para chegar lá? Aonde que estão os países que têm realmente produtividade agrícola? Aqui no Brasil, a gente faz 2, 3 safras por ano hoje, porque o clima tropical permite isso. Nós estamos integrando lavoura e pecuária. Nós aumentamos a produção de energia renovável numa época
que o mundo busca alternativas para combustíveis fósseis, né? Então, essas são as questões importantes. É claro que a questão climática é importante, é claro que o Brasil tem um problema com desmatamento, mas a pergunta é quem vai alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? E em 2050, metade dos 10 bilhões de pessoas vão estar na África e no sul da Ásia, que são regiões ainda que têm muito baixa produtividade agrícola. Como alimentar a Índia, como alimentar a África, é uma questão importantíssima de médio e longo prazo. Eu diria essa é a primeira grande questão. A segunda questão é uma coordenação nos fóruns internacionais, começando pela reforma da OMC, da Organização Mundial de Comércio, o aprimoramento das regras relacionadas com subsídios distorsivos, subsídios à exportação, acesso a mercados, né? Lutar contra barreiras não tarifárias, principalmente. Hoje em dia, o maior problema do mundo nem é mais a tarifa de importação, mas são as barreiras não tarifárias que estão crescendo na área técnica, na área sanitária, barreiras burocráticas, né? Padrões privados, como foi mencionado pelo Benoni, restrições relacionadas com o meio ambiente, né? Então, nós temos que cooperar nessas questões. Esse evento da FAO, chamado Food Systems Summit, pode estar criando visões, talvez, importantes sobre a ótica da sustentabilidade, da nutrição, etc. Eu acho que é importante isso, mas existe uma questão importante que é quais são os volumes de produtos que o mundo precisa. E esse debate tem que ser liderado pelos países que exportam commodities. Então, eu vejo grande espaço de cooperação internacional, Brasil e Estados Unidos, na OMC, clima, etc., e tantas outras áreas. Vejo um imenso espaço numa área que é inovação e pesquisa. E isso inclui biotecnologia, né? Sementes melhoradas, melhoramento de pastagens, todo esse trabalho hoje que está chegando, tudo isso que está sendo feito em termos de nanotecnologia, de geomonitoramento, de agricultura de precisão, né? Nós temos aí de digitalização da agricultura, são 2 países caminhando rapidamente para a digitalização. Então, nós temos uma cooperação nessa área, até porque somos os maiores hoje na exportação. E até porque temos sistemas agrícolas parecidos e temos uma história muito próxima do desenvolvimento do agro brasileiro nos últimos 50 anos, que seguiu o exemplo americano e que aprendeu com o exemplo americano. Então, inovação e pesquisa é uma área fundamental. Outra área fundamental é bioenergia, energia renovável, né? Brasil e Estados Unidos devem e podem cooperar nos debates internacionais na área de substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis, como a energia solar, como é energia eólica, como é energia hídrica e, cada vez mais, biomassa, né? Biomassa para fazer combustíveis, biomassa para fazer eletricidade, né? Me parece uma área muito importante. Hoje, por exemplo, em etanol, o Brasil e os Estados Unidos são os 2 grandes players do mundo, os maiores programas do mundo, tem muito para ser feito. E eu diria, para fechar, também o potencial de comunicação, né? Uma cooperação em comunicação, né? Eu vejo que o mundo hoje cria facilmente determinados preconceitos, né? Isso aconteceu com transgênicos, isso acontece hoje com defensivos agropecuários, né? E com muitas outras tecnologias, né? E talvez o que falte aí é evidências científicas, né? Um debate feito em cima de evidências científicas acima de tudo, e não só isso, mas a comunicação dos benefícios e dos riscos. É claro que há riscos no uso de defensivos agrícolas, aliás, existe risco em qualquer remédio que a gente tomar, humanos, animais ou remédios para plantas, sempre serão produtos de risco, mas é preciso comunicar da importância de você ter remédios em geral para plantas, animais e humanos, no sentido de atender a demanda da humanidade, né? Certo? Ninguém gosta de defensivos, por exemplo, né?
mas os defensivos são fundamentais para aumentar a produtividade, assim como a mecanização, assim como a escala de produção, né? Uma característica importante do Brasil e dos Estados Unidos é que, sendo nações continentais, a gente desenvolveu uma agricultura de alta escala, altamente mecanizada. Então, essas coisas precisam ser defendidas. Eu não estou dizendo que eu não respeito, por exemplo, o modelo europeu de produção. Eu acho fantástico o que a Europa faz com produtos de valor adicionado. Mas a Europa não vai alimentar o mundo. O Green Deal da União Europeia não vai resolver os problemas de alimentação do mundo. E a gente precisa defender os nossos modelos. Então, eu paro por aqui, não sei se eu já me estendi demais, mas eu realmente entendo que a gente tem aqui um espaço muito grande de cooperação. Eu gostaria muito de propor que, a partir de um evento como esse, a gente construísse pontos de verdade para discutir esses temas em todos os níveis, a despeito do que acontece na política, né? Nós tivemos mudanças importantes nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a situação política não é das mais fáceis hoje, né? É muito importante a gente construir uma visão estratégica de médio e longo prazo, comum, e essa visão tem que ser liderada, em grande parte, pelos atores privados, pelas empresas que atuam nos dois países, pelas entidades de classe. Eu acho que esse diálogo Brasil e Estados Unidos deveria ser muito mais sofisticado do que ele foi até aqui, no momento pós-pandemia, no momento de insegurança alimentar em boa parte do mundo, no momento de uma crise climática, né? Eu acho que nós temos muito para dialogar no campo da agricultura e do agronegócio. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Marcos. Maravilha. Uma aula realmente, a gente concorda com tudo que o senhor falou, realmente há uma sinergia enorme e por isso a gente quer passar a palavra para o nosso presidente Daniel Bassi. Eu acredito que ele vai fazer as considerações para somar nesses seus comentários. Thank you, Rafael and Bonomi and Marcos. Thank you very much for your comments. Marcos, I thought your comments were right on. We do need to cooperate. And as we think about our histories, they go back to the 1970s when we had a president in the United States called Nixon, who at that point banned the export of commodities, principally soybeans, to a country named Japan, which really started the revolution in Brazilian agriculture. And so our histories are intertwined. And as we think forward to feeding an ever more hungry world, as you say, 10 billion people by 2050, I think the crisis in feeding the world is now ahead of us. And so as I look at world landmass and as we model it out, there's somewhere between 2047 and 2055, which we believe the world will run out of arable farmland. And when that happens and we can't bring more land into production, that is when all of us need to work together in terms of utilization of technology to feed an ever larger world. We at AgResource talk about the 4-meal crisis. If any of us miss four meals in concession, we of course become a different person than we were before. And so crisis can evolve from that. And as we look back at the pandemic, you are right in that all of us have learned that the importance of nutrition, and of course, as we go forward and think about the world, is a much more important entity. And so it is a very large food table. As we look at the Western world today, the average person in America now consumes close to 3,600 calories a day. Many nutritionists would say that maybe 800 or 900 too many, which gives us our obesity problem. But as we look to the rest of the world, they are rising very sharply. And to your point, maybe Southeast Asia is rising the fastest today in terms of its demand for calories going forward. And so as we step back and look at the opportunities, it is China, it is that Southeast Asian corridor, which really provides the big increase in demand going forward. But as to your point, Africa is an up-and-comer with their population, which is young and is going to be very, of course, efficient in looking for an ever larger caloric intake in the years ahead. Now, as we think about America here today, we are trying to resolve this issue called climate change. The Biden administration is very focused on climate.
They are making it one of their centerpieces to their administration. And hopefully American and Brazilian farmers can help in that resolution of climate. By that, I'm saying the planting of cover crops, the utilization of more greenness in our productive, maybe not planting and using no-till. These are things which will be adopted, and hopefully farmers both in the United States and Brazil will get paid for their efforts of carbon sequestration, something that will be very important as we think about the next 5 to 10 years. And so as I look at where we're sitting today, there's two major new demand drivers that are really, I think, captivating the world where we're sitting today. And it's providing record revenue for the Brazilian and almost for the American farmer. You mentioned very quickly the African swine fever incident, which we had in China that started back in June of 2018. The Chinese have quickly rebuilt their hog herd. We understand by the end of this year, it'll be very close to levels back in June of that timeframe. But in the process of doing that, China has banned the feeding of what we call food waste, stuff that food that was used in restaurants or bakery goods that were no longer able to be consumed by humans. That 32 to 34 million metric tons of food waste, which no longer goes to hogs because of course, its spreading of African swine fever, now has to be utilized in terms of corn. So that feeding of maybe another 40 million metric tons of corn, principally from the United States or from Ukraine, but also because of Brazil, will be very, very key going forward. We believe that the Chinese will be taking 30 to 50 million metric tons of corn annually for their expanding hog herd, and that's going to be very important as we think about the world to come. The next driver, which is of concern to us, is the Biden administration and many states in the United States proposal to use something called renewable diesel. Renewable diesel is a brand new term that's come out in the last year. This is taking some of our refinery space in the United States that normally would crack petroleum that comes from the ground. Now they want to take things like lard and grease, tallow from cattle, soybean oil, if you will, and turn it into a diesel that is the same as you could be finding in a truck or maybe even a gasoline mixture for an automobile or an airline. And so the demand that is out there for this renewable diesel is so large over the next 3 years that we expect that US soybean oil demand will double, something from 25 billion pounds today to 50 billion pounds by 2024. This demand is so large that the United States or Brazil need to bring in an additional maybe something of like 16 to 20 million acres of soybeans. We in the United States are getting to a point we feel where land mass is becoming somewhat fixed. By that, I'm saying this spring, US farmers had the advantage of planting arable land. Prices were high, revenues were forecast that a US farmer could make anywhere between $200 and $300 an acre. And yet we had difficulty bringing in new land outside of our northern states called North and South Dakota. So we are now of the opinion that outside of some fragile land that's now in the Conservation Reserve Program, that the United States is looking at a fixed land mass for farming or agricultural purposes of around 320 million acres. We no longer have the opportunity to expand like our friends in Brazil. So the cooperation that needs to happen to feed the world is becoming even greater in terms of what our friends in Brazil can do. And so when I think about the demand drivers of China and corn, renewable diesel, which will now be a stepping stone to electrification in the United States, the opportunities for us to work together could never be more important. And I think it's very, very key that everyone in Brazil understands that the United States is running out of arable land as we speak today, and that a lot of that burden is now on your shoulders in terms of expansion going forward. As I look at the world and our research team looks at where we are in terms of global yields, we're disappointed when we add oil seeds, corn, and wheat, what I consider to be the three principal building blocks of the food system on top of each other, that in the last 4 years, they have been stagnant. Now, we're not sure that's whether it's due to climate change or maybe not technology advancing as quickly as we would like. In the United States, we're finding that a gene that we now use in corn called the BT gene, which keeps down rootworm populations,
Mother Nature is now winning, in which there's so many more rootworms that even though they may only take a couple bites out of a root, the corn plant is still affected in terms of its yield. So there's things happening that we need to work together agronomically, but maybe more importantly, we need to work together so that we understand the challenge ahead of feeding the world and the allocation of acres to different crops. The US and the United and Brazil have principally been a two-crop type of nation. By that, I'm saying corn and soybeans. But as we look at the Black Sea and its importance to the world wheat market, there needs to be a diversification of supply, maybe with our friends in Argentina, or maybe to the plains to the west in the United States. And in the United States, we are not investing as heavily as Brazil in infrastructure. By that, I'm saying barge systems down the Mississippi River, or loadouts in terms of the Gulf and Pacific Northwest, the PNW as we call it. And so we in the United States need to get together and understand your capabilities on the Northern Arc, your abilities to load out of the Paranaguá corridor, and how we can supplant that when you're not exporting, because our availability of loadout is not where it needs to be here today. So there's many challenges that are ahead, and only way that we can work together is by unifying our forces, understanding that we are not a competitor all the time. We have seasons of competition, but in those seasons of competition, our main goal is feeding the world and being able to supply calories to especially that impoverished people that make less than $2 a day. During the pandemic, even though we saw food demand soar and trade in agricultural goods reach new highs, we know that over 200 million people of those that make less than $200 a day grew in terms of their struggles to get a meal on the table every day. And so it's that working together to feed the impoverished along with taking care of the world, which will be so key as we think about the next decade ahead. So as I look at our prospects and where we sit today, Marcos, I would like to accelerate technology, both in terms of agronomics and of course, climate change and sustainability. But I also think we need to understand, can we be a part of the solution in terms of climate change and carbon sequestration? And should farmers be paid for that if we can measure it going forward? And so overall, I believe farmers are the solution, not only to feeding the world, but also helping in climate change. And with that, I believe that that is the opportunity to work together in the United States and Brazil to come up to those challenges and to understand where our future generations will be at in terms of the food table ahead. Rafi, I see tremendous opportunity here for both countries. There's lots of challenges, but there's commonality that we need to have a world food forum, much like Davos has a World Economic Forum, to work together to understand the opportunities of the years ahead and the challenges that I believe we now have as we get closer to running out of arable farmland on a mass scale sometime in 20 or 25 years. Muito obrigado pelos seus comentários, eu achei fabuloso também, complementando tudo que foi dito, com diversas sinergias, né, e diversas oportunidades para os dois países, né, e eu acredito que a pauta de sustentabilidade, a pauta de realmente o quanto que a gente ainda tem no Brasil de expansão e o quanto que o Brasil pode contribuir tanto para os Estados Unidos como para o globo, e os Estados Unidos, obviamente, também tem uma sinergia, eu acho que realmente faz todo sentido com a fala de dois doutores, né, especialistas em suas áreas, que realmente trazem um comentário, né, individual de cada um, que faz todo sentido aqui para a gente em relação a tudo que está sendo demandado pelos nossos clientes, pelo que a gente vê nos nossos parceiros e em pauta realmente de discussões no Brasil. Então, muito obrigado, meus parabéns a ambos. Benoni, você quer fazer algum comentário antes de eu passar para as perguntas? Não, é apenas para expressar meu agradecimento. Acho que ambos ressaltaram aspectos que são fundamentais, áreas de convergência e de possível cooperação no futuro na área multilateral, mas também para resolver as grandes demandas que nós vamos ter daqui para frente, né? Essa questão do fim das terras aráveis, digamos assim, que nos Estados Unidos, num período não muito longo, é algo que realmente é um dos elementos importantes dessa equação, né? E é um estímulo para que o Brasil e os Estados Unidos aumentem a sua produtividade, porque o Brasil consegue aumentar
a produção, como o Marcos falou, fazendo 3 safras, né, por ano e tudo mais, sem aumentar a área arável de forma como era no passado, né? Quer dizer, uma exploração muito mais intensiva, muito mais produtiva. Mas era só para agradecer, dizer que a gente, eu acho que eu prestei atenção aqui, tomei nota, inclusive, na ideia do Marcos de que isso aqui tem que ser um início de uma discussão bem mais sofisticada, ampla, sistemática. Eu acho que esse é um recado fundamental que eu vou levar dessa reunião para o Ministério das Relações Exteriores, e tendo presente que os protagonistas têm que ser, sim, o setor privado, os especialistas e toda a cadeia produtiva do agro. Mas é isso. Obrigadíssimo pelas 2 apresentações maravilhosas. Perfeito, Benoni. Muito obrigado também. A gente fica muito feliz em saber que isso é um plantio de uma pequena semente que pode germinar aí frutos para essa sinergia, né? Então, eu queria começar com uma primeira pergunta. Eu acredito que o Dr. Marcos poderia estar nos respondendo. Seria justamente na perspectiva de que o Brasil é um dos maiores produtores, né? E, na sua visão, existe algum limite ou algum limitante que a gente tenha no nosso radar agora em relação a esse processo produtivo e esse crescimento para essa contribuição necessária para o globo? Sem dúvida alguma, o potencial de crescimento da agricultura brasileira é maior do que o da agricultura americana nesse momento, né? E isso tem uma explicação. O Brasil tem 80 milhões de hectares de áreas agrícolas, né? E o Brasil tem 175 milhões de hectares de pastagens, né? E essas pastagens foi a ocupação inicial do Centro-Oeste, foi em cima de pastagens, mas hoje nós temos tecnologia para fazer o que nós chamamos de integração lavoura-pecuária. Nós conseguimos, numa mesma área, no mesmo ano, sem irrigação, nós conseguimos plantar soja e milho ou soja e algodão. Portanto, o milho e o algodão hoje são, na sua maioria, produtos de segunda safra no mesmo ano agrícola. A gente já plantou soja, na sequência plantou milho, já plantou soja, na sequência plantou algodão. E o Brasil está entre os 3 maiores exportadores hoje de milho e de algodão, que eram produtos que nós importávamos há 40 anos atrás. E hoje nós estamos entre os 3 maiores exportadores de milho e de algodão e somos o número 1 da soja. Então, primeira coisa, fazemos 2 safras no mesmo ano. Portanto, isso aumenta muito a produção sem precisar ocupar novas áreas, né? Por exemplo, quando o presidente Macron da França disse que não ia mais comprar soja brasileira por causa do desmatamento, essa é uma posição europeia, e que ele ia plantar soja na França, certo? Se ele plantar soja na França, ele vai tirar 2,5 toneladas por hectare de soja na França. Nós tiramos 3,5 toneladas por hectare no Brasil e plantamos mais 5 a 6 toneladas por hectare de milho. Portanto, a diferença de 2,5 toneladas por hectare de grãos na França versus quase 10 no Brasil. É 4 vezes mais no Brasil porque a gente faz 2 safras. Isso é altamente conservacionista e bom para o meio ambiente, né? E, mais do que isso, a gente pode ocupar as pastagens. Nós temos espaço para pelo menos 50 milhões de hectares de expansão sob pastagem, sem ter que entrar em floresta. Então, eu acho que nós temos que resolver o problema do desmatamento no Brasil, desmatamento ilegal. Esse é um problema de política pública, é um problema de controle, é uma vidraça, é uma fragilidade do Brasil hoje. Mas o crescimento da agricultura não depende de desmatamento. O crescimento da agricultura acontece em cima de 2 safras por ano, técnicas de baixo carbono, integração lavoura-pecuária e energia renovável, porque energia renovável surge desta eficiência da agricultura, né? Certo? A gente pode falar disso também um pouco mais tarde, mas pelo menos só para a gente começar, essas técnicas que foram surgindo, e a última delas é a possibilidade de plantar em cima de pastos, coisa que os Estados Unidos não vai conseguir fazer, a gente consegue fazer, né? Fazer uma integração de pasto e agricultura na região tropical que a gente tem. Eu acho que é por aí que nós vamos ter grande potencial de crescimento. Maravilha, muito obrigado. Nessa pegada justamente da sustentabilidade, eu queria usar uma das perguntas que foi feita aqui, só para tentar encaixar ela
e acredito que o senhor Dan Bassi poderia estar nos respondendo, mas o que ele acredita em relação aos impactos, né, que em curto, médio e longo prazo tem em relação a esses desafios para, obviamente, redução de emissões de carbonos equivalentes, né, sobre essa ideia de utilização de combustíveis fósseis, né, e a utilização dos biocombustíveis, né? A Marianela de Emílio que acabou fazendo essa pergunta, né? Eu fiz uma adaptação, tá, Marianela, para que a gente pudesse estar seguindo aqui no mesmo escopo. Yeah, no, it's an important topic, and at least as I said before, as a stepping stone, I do believe biofuels are a potential of reduction of carbon. And at least in many U.S. and world companies, everybody wants to claim today they are carbon neutral. And so that carbon neutrality is something that every corporate and board is trying to move forward so they can make that claim on their products. But in doing so, it will be more expensive. But I say this only because it is a stepping stone, because ultimately we end up getting back into this food versus fuel kind of debate that we had with the ethanol and biodiesel boom back in the 2007 to 2012 timeframe, when much of the world was angry about utilization of food for the impoverished to make fuel. That being said, I think that as you think about both countries, we do have that abundance, at least today, to be thinking about using bagasse, whether it's from sugar, to be making ethanol, in the case of corn in the United States, to be utilizing it. But I do believe that we ultimately need to move to something cleaner, whether that be wind, solar, fusion, or something else. But this administration, until we get to the electrification side of things, really only has the biofuel availability to be carbon neutral. And so I think that's where a lot of companies will be headed towards. Long term, it's not a solution, but it is an opportunity today to be socially correct. Maravilha. Então, a gente teve a integração lavoura-pecuária, floresta, né? A gente teve também essa parte de utilização de biocombustíveis. Eu queria apimentar um pouquinho algumas perguntas aqui, professor Marcos, só para... Recentemente, a gente viu, né, uma notícia aí de estar sendo votada a compra de terras aqui no Brasil, né, por estrangeiros, e isso geraria alguma sinergia? Não seria melhor fomentar alguma parceria mais tecnológica do que fazer com que haja essa abertura? O que na sua visão, isso pode contribuir para o agronegócio aqui? Deixa eu só complementar a questão da Mariângela, porque existe sempre essa questão de qual vai ser o tamanho da demanda de soja ou de milho em função da substituição de combustível fóssil por renovável, né? Eu acho, como foi dito pelo Daniel, eu não vejo um conflito de food or fuel, é food plus fuel, certo? Porque as coisas vão juntas. A gente faz alimentos e faz combustível ao mesmo tempo. A cana-de-açúcar é fantástica, porque hoje a gente só usa 1/3 da energia da cana-de-açúcar, que é o caldo da cana, que a gente produz etanol e açúcar. A gente produz alimento e produz combustível. Mas 2/3 da energia da cana está no bagaço e na palha da cana. E a gente vai fazer, e pode fazer hoje eletricidade com bagaço e palha, e vai poder fazer combustível de segunda geração, inclusive diesel renovável, né? Então, e daí nós vamos usar a parte não comestível da cana. O milho hoje, que está sendo usado para etanol nos Estados Unidos e no Brasil, ele gera um produto fundamental da alimentação animal, que é o DDG, certo? A gente faz etanol e produz DDG. Então, e que é muito utilizado na pecuária. Então, eu vejo muito essa possibilidade que a ciência e a inovação nos dá de fazer ao mesmo tempo alimento e energia, sem comprometer um e outro, né? É claro que a solução não é só usar biomassa agrícola, nós temos que usar o sol, a água, o vento e outras fontes, como foi dito pelo Daniel, né? Em relação à compra de terras por estrangeiros, eu acho que o Brasil precisa, se é que é algo que faz falta no Brasil, não é produtores, nós temos produtores motivados, jovens, dinâmicos, não é tecnologia, certo? Tecnologia nossa está se desenvolvendo no campo, claro, sempre há novas fronteiras, mas não é
o elemento, o fator que falta no Brasil. O que falta no Brasil, em grande parte, é capital de longo prazo. São parceiros nesse processo de crescimento do Brasil. E eu vejo com muito bons olhos a necessidade de investimentos estrangeiros em geral no agronegócio brasileiro. Eu tenho acompanhado o que está acontecendo hoje em ferrovias no Brasil. O Brasil vai consertar um problema histórico. O Brasil é o único país continental que abandonou as ferrovias há 80 anos atrás e quis transportar toda a sua safra em caminhão. 2.000 quilômetros para chegar até o porto, do Mato Grosso até o porto de caminhão, não faz o menor sentido, certo? Então, quando a gente agora está desenvolvendo as novas ferrovias, a Norte-Sul, as ferrovias do Mato Grosso, seja em direção aos portos do Arco do Norte, seja em direção a Santos, Paranaguá, grandes ferrovias, certo? A gente resolve um problema histórico que o país tem, né? Mas, para isso, obviamente, precisa de capital, né? E precisa de bons modelos regulatórios, né? Precisa de um investimento em portos. E um dos investimentos importantes que pode vir é exatamente nas terras, né? Então, eu vejo, é claro que precisa regulamentar, todos os países têm regulamentações, inclusive os Estados Unidos, mas me parece que a gente precisa de capital de longo prazo, a custo competitivo vindo do exterior. E ninguém vai vir aqui para levar a terra brasileira para fora, né? A terra brasileira sempre estará no local onde ela está. O que vai acontecer é que o capital virá para o Brasil e os produtos serão exportados para fora e nós teremos mais produtos. Então, eu sou plenamente favorável a uma regulamentação correta, mas uma abertura para a entrada de capital estrangeiro em todo o agronegócio e também na aquisição de terras. Maravilha, professor, muito obrigado. Eu acho que você até respondeu a pergunta da Priscila, e aí então eu vou fazer a pergunta para o Dan Bassi, justamente como a gente poderia expandir e fortalecer a parceria no Brasil e nos Estados Unidos, né, alavancando a produção, exportações, como é que a gente poderia expandir e aumentar essa parceria de uma forma sustentável, né? Então, obviamente com esse capital de longo prazo, mas o que o senhor acrescentaria nessa questão, Dan? Well, it's not only capital, but it's also having similar ideas and having phytosanitary agreements in place that allows for open trade. I think Marcos and I agree, open trade between countries, including the United States and Brazil and other countries, is the way to expand demand. And so I would like to see where there's phytosanitary agreements where Brazilian corn and soybeans can come into the US and other ag products. And we, of course, can export in times of need. Right now, the price of corn in the United States is about $5.50 a bushel. I'd have to convert that to a metric ton. We in the United States get stuck on this term called bushels, but prices in Brazil are at $7.80 or $8 a bushel. And so we can help the Brazilians with some of their shortfall due to, of course, Mother Nature. And I think back and forth, this can be a governor, if you will, of keeping prices in check in both countries and helping us out in inflation, especially at food inflation longer term. But it does take an understanding. It does take a way of thinking that's different than we've been doing before. And I believe that hard red winter wheat heading into places in Brazil for milling would be another really good opportunity. But there's many things that we can work together, and not only helping each other, but also looking at the world and opening up trading opportunities for all countries. Maravilha, maravilha. Eu só queria escutar um pouquinho o comentário de vocês dois, né, pegando justamente nessa questão sanitária também, para a gente ter aí um comentário a respeito desse pós-Covid, né, e nessas sinergias que a gente enxerga pós esse efeito pandêmico aí no agronegócio. E o que a gente aprendeu. Professor Marcos, queria começar com o senhor, depois eu vou passar para o presidente Dan Bassi. Eu gostaria apenas de reforçar o que o Daniel disse. Eu acredito realmente que Brasil e Estados Unidos têm complementariedades importantes. Esse ano o Brasil precisou importar 3 milhões de toneladas de milho por conta da nossa perda de safra. Tivemos uma safra complicada no Brasil por seca, por geadas, né? E precisamos comprar milho dos nossos vizinhos.
Amanhã, talvez precisemos trazer soja em alguns momentos do ano, né? Então, eu acho que é muito importante que essa mentalidade do comércio aberto exista. E, infelizmente, nos países importadores, nos principais importadores, Europa, China e outros, ainda tem muita barreira protecionista, né? E barreiras de toda a natureza. Por exemplo, é muito fácil exportar soja para a China. É muito difícil exportar carnes para a China. A China, nesse momento, está comprando carne porque teve uma epidemia de peste suína. Mas a China tem uma política de ser autossuficiente em carnes, né? E ela não compra sequer farelo e óleo, né? Ela compra grãos de soja e grãos de milho, né? Então, a gente precisa abrir um pouco mais o mercado de carnes na China, que é muito restritivo ainda. Os Estados Unidos permaneceram fechados para exportações para a China, por exemplo, em frango, agora, nos últimos anos. O Brasil tinha também restrições importantes em alguns produtos. Nesse momento, a China está comprando, mas nada é seguro que vá continuar aberto. E outros países da Ásia também estão relativamente fechados. Portanto, a cooperação para tentar um comércio mais justo, mais livre, me parece muito importante. Agora, a gente tem que lembrar que não é só o lado da competitividade, não é só o lado da eficiência que está em jogo. Hoje, existem essas palavras, essas letras que todo mundo está falando, que é o ESG, não é isso? A questão ambiental, a questão social, a questão de governança, environment, social and governance. E isso implica que a agenda ambiental hoje faz muita parte da questão decisória das empresas. E aqui no Brasil nós temos um problema para resolver, que é o desmatamento ilegal na Amazônia, principalmente, né? Então, me parece que essa agenda faz parte e ela cresceu muito depois da pandemia. Houve uma mudança de patamar entre antes da pandemia e depois da pandemia, né? Deixou de ser um assunto localizado da Amazônia e passou a ser um assunto que afeta o próprio risco Brasil. Então, temos que solucionar esse problema do controle e da eliminação do desmatamento ilegal e o desmatamento fora da lei que tem acontecido na Amazônia. E o segundo tema que a pandemia nos trouxe é o tema da sanidade, né? O tema da saúde pública, o tema que a gente chama de One Health, de saúde única, né? Que é a saúde das pessoas, a saúde dos animais e a saúde do meio ambiente, né? A saúde dos animais hoje é uma questão importante, né? As zoonoses, como o caso da Covid, em muitos casos têm origem em animais silvestres. Tem origem em vírus que são transmitidos de animais silvestres para animais domésticos e para humanos, né? Isso é um tema importante da humanidade. A humanidade parou por causa de um vírus, né? Então, me parece que isso reforça a necessidade de sistemas cada vez mais eficientes de controle sanitário, certo? Essa coisa que acontece em alguns países, que você vai no mercado aberto e você tem animal silvestre vivo, animal doméstico vivo, abate no próprio mercado, falta de geladeira e de frio, milhares de pessoas andando ali naquele ambiente, e isso tem que ser eliminado, né? O risco de contaminação existe nesse momento da globalização. Então, me parece que o tema sanitário ligado a animais domésticos é um tema importante. E é exatamente por isso que a humanidade desenvolveu produção estabulada, controle sanitário, alimentação correta, certo? Os sistemas integrados de produção, por exemplo, de suínos e aves, hoje, são sistemas muito seguros. Por que a peste suína foi tão complicada na China, muito mais do que tinha sido na Rússia e na Europa? Porque a China tinha uma grande quantidade de suínos criados soltos, de fundo de quintal, como a gente chama, né? Backyard, né? E isso fez com que a epidemia fosse muito mais grave na China do que tinha sido em outras regiões, né? Então, isso mostra a importância da sanidade. O tema da sanidade hoje me parece tão importante quanto o tema do meio ambiente, dentro daquilo que são as grandes questões da agricultura e do agronegócio. Perfeito, perfeito. Sir, você gostaria de comentar alguma coisa a respeito
dessa situação Covid, o que a gente está vendo, nossa visão na GeoResource Global. Qual a sua opinião a respeito desse impacto no agronegócio? O que a gente pode estar vendo, o que a gente pode estar fazendo para o nosso ouvinte aqui também? Dan? Well, we initially, okay. Rafi, saw that there was a big rush to home consumption of many foods, at least here and around the world. And so we lost the food service industry. And that was a very important industry. In the United States, we spend more money on food outside of the home than inside the home. And so this comes as a big shock to others, but in losing that, we shifted the way we started to consume things. Now, in the US, because we're consuming more at home, we're still in America, I hate to say this, wasting 27% of our food because it either spoils or we don't consume it quickly enough. And somehow this has to change. And this is something we'll learn about going frequently. But, you know, different countries react to food waste differently. And I think during the pandemic, countries where food was more part of their disposable income, by that I'm saying 20% or more of their disposable income, treated food differently. In the United States, we spend 6.7% of our disposable income on food. And so we're one of the lowest in the world. And it's this abundance of food at such a cheap price that allows Americans to be so wasteful. And I would say that as we go forward, we need to think more about wasting food and feeding impoverished people than where it is happening today. So maybe one of the attributes of COVID in the United States is that our food does cost more, and that maybe U.S. farmers are paid more from that food, because today, out of every dollar spent on food in the United States, only 8.5% of that goes to the U.S. farmer. It's a higher number in Brazil. Maybe Marcos knows the number, but I think these are issues that are important going forward, because we as a country in the United States with 340 million people can't be wasting 25 or 26% of our food each and every year as it sits today. Maravilha, maravilha. Queria só novamente expressar meu profundo agradecimento pela participação de cada um. Só perguntar se vocês teriam algum comentário final. Professor Marcos, fica à disposição, fica à vontade. Só para a gente fazer um encerramento, então vamos partir para essa finalização aqui do nosso evento. Eu gostaria apenas de agradecer ao consulado, ao Benoni, a AgriResources, que está aqui com o seu presidente, Daniel Bassi, pela oportunidade de discutirmos relações Brasil e Estados Unidos no contexto de segurança alimentar global. Me parece que esse tema é um tema muito importante, a gente não tem tido o debate na profundidade necessária. Eu gostaria de participar de outros eventos dessa natureza, né? E eu realmente acredito que Brasil e Estados Unidos têm uma avenida de cooperação nessa área que a gente tem que desenvolver cuidadosamente, regularmente, né? Esse diálogo tem que ser construído entre os nossos países. Nós somos realmente líderes globais nessa área. Nós temos um potencial extraordinário, inclusive na inovação, inclusive na questão climática, inclusive nos temas internacionais de comércio. Toda essa parte a gente precisa trabalhar junto, e eu faço votos que o Itamaraty, enfim, que as autoridades americanas também procurem aumentar o nível de cooperação que existe entre acadêmicos, entre empresas, entre associações de classe, nessa área, Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado pela oportunidade. Senhor Dambassi, o senhor gostaria de fazer algum encerramento, algumas palavras finais também? Yeah, first of all, I would like to thank Marcos for his wonderful comments and his participation today, and I couldn't agree more with him. And then to the consulate, because I believe that it's the understanding of governments that has to be a possibility for us to have dialogue. And so I really enjoyed our discussion today. We have a lot of challenges ahead, but I think this is the first time that competing countries, I think many times Brazil and the US looked at themselves as competitors, but I think we now need to understand a different dialogue going forward, that we need to be the leaders of world food, and that we need to be protectors of our future environments and our farmland. And that will take us to feeding the world. So I look forward to future discussions, and would like, through the Farm Foundation or anything that we sit on, to help in that positioning going forward. Perfeito. Muito obrigado, senhor. Benoni, eu vou fazer os meus comentários como você abriu o nosso primeiro Ag Dialogue
nada mais justo do que você encerrar nosso último Ag Dialogue, tá? Então, eu vou deixar você com o nosso encerramento. Mas eu queria agradecer ao professor Marcos Genck, queria agradecer ao senhor Dan Bassi. Professor Marcos, uma aula. Muito obrigado, a gente quer te ouvir mais, com certeza. Tá? A gente está à disposição para o que o senhor precisar e eu tenho certeza que eu falo, tanto aqui pelo Brasil, no GeoResource Brasil, como eu falo pela GeoResource Global, que a gente está à sua disposição, se o senhor precisar da gente também. Tá? A gente quer mais parceria, mais sinergia e com certeza também o que a gente puder contribuir, conte com a gente. E o senhor Dan Bassi, thank you, always a pleasure, and always a huge learning experience to hear you speaking. So thank you very much. Muito obrigado pela contribuição de ambos pelo agronegócio mundial. Tá? E Benoni, muito obrigado por essa parceria aqui no Ag Dialogue. A gente vai ter o Dan no início do ano que vem aqui no Brasil. A gente também vai com alguns produtores brasileiros nessa nova temporada. Tá? E se existe alguma sinergia, fica à vontade, a gente quer estar mais próximo do consulado, mais próximo aí do Brasil como um todo, fortalecendo toda essa parceria. Benoni, é com você. Obrigado. Muito rapidamente também, palavras de agradecimento ao Marcos Genck, que tão gentilmente aceitou o convite há mais de 2 meses atrás, eu acho que mais, até acho que uns 6 meses atrás, eu já falei sobre essa iniciativa com o Marcos, aí a agenda dele estava complicada e acabou acontecendo agora, mas fico muito feliz que tenha acontecido. Agradeço ao Dan também. Dan, espero que eu possa encontrá-lo pessoalmente. Eu estou aqui em Chicago, estou às ordens, sempre de portas abertas para a gente conversar. Se você quiser comer um churrasco brasileiro na fogo de chão, a gente pode combinar, né? Brazilian steakhouse here in Chicago, fogo de chão. E eu gostaria também de aqueles que estão nos ouvindo que dizer, né, uma mensagem aos que estão nos ouvindo, que o consulado está aberto, acessível, estamos prontos a ajudar o produtor brasileiro, os membros dessa cadeia produtiva sofisticada do agro, né? Temos várias empresas de tecnologia que já estão aqui, e estamos aqui para ser um ponto de referência. Vocês podem usar o consulado para fazer a ponte, para fazer reuniões de negócios. E, finalmente, o terceiro e último ponto que eu queria ressaltar é que o que eu tiro dessa conversa de hoje e de toda essa série de diálogos, né, é que realmente a gente precisa ter um diálogo estratégico em agricultura Brasil-Estados Unidos, que vá além daquela coisa que todo mundo gosta, dos secos e molhados, né? Da questão de que por mais que seja importante, né, ver o que cada um está precisando importar ou exportar naquele momento, quais são as barreiras que existem, que precisam ser superadas, e eu concordo que precisam, mas é preciso ter uma visão mais ampla que permite, inclusive, solucionar essas questões de curto prazo mais facilmente quando você tem uma visão de conjunto estratégica de que os dois países caminham no longo prazo de forma conjunta e têm a ganhar, né? Não só para si mesmos, né, para os seus próprios países, ao trabalhar juntos, mas também para contribuir para a segurança alimentar da humanidade e resolver os grandes dilemas, os grandes desafios que são de todo o globo e não só de Brasil e Estados Unidos. Inclusive porque a agricultura brasileira e a agricultura americana podem ajudar no tema da mudança do clima e precisam ajudar, porque se a mudança do clima ocorrer nas projeções que estão dadas, a nossa agricultura vai sofrer também. Então, a gente não tem muita alternativa, né? Então, temos que ser parte da solução. O agro tem que ser parte da solução, inclusive para poder continuar sendo sustentável e produtivo e contribuir para a segurança alimentar no mundo. Então, muito obrigado e esperamos que novos diálogos possam surgir daqui para frente. Um abraço grande. Obrigado, pessoal. Boa noite.